Estamos no ar com mais um programa Be Woman, o programa que aborda tudo relacionado ao universo feminino, aqui no canal 524 da Claro, pela RS Play. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma convidada que eu não tenho como apresentar, porque como todas as mulheres que eu trago aqui, são multifacetas. Sofia Grison, seja muito bem-vinda ao programa Be Woman. Muito obrigada. Um Gente, eu tô prazer até te receber. emocionada. Que bom estarmos aqui, um prazer te receber. Uma honra minha de estar do lado dessa mulher, né, gente? A gente fica até se tremendo. Ah, obrigada, maravilhosa. Sofia, por favor, se apresente, tente se apresentar em poucas palavras, se é que isso é possível. Bom, muito prazer a todos, a Mel e principalmente a equipe que está aqui por trás. Meu nome é Sofia Grison, eu sou CEO da Dream Success. Fui reconhecida como a investidora anjo mais jovem do Brasil, mas brinquei com a Mel um pouco agora que meu grande amor da vida é a neurociência, eu sou neurocientista e me coloco nesse lugar como uma amante da ciência comportamental, muito além do que me aposentei aos 22 anos. Eu não gosto desse título, eu gosto muito mais de quem entende os outros. Eu acho que isso é a Sofia. Que coisa boa, tão jovem e já com uma trajetória de sucesso, uma trajetória de inspiração para nós, mulheres principalmente, né? Como é que tudo começou, Sofia? Nossa, falar como tudo começou, eu acho que é falar sobre sonhos, né? A Sofia, imagina que começou pequenininha, eu fui atriz mirim quando criança e sempre fui essa coisa de pegar e falar. Só que eu tinha um desafio, né? Eu era filha de um dos maiores investidores hoje da Bovespa e meu pai tinha uma postura muito curiosa que ele falou, olha, você só vai acessar o que você tem de, enfim, heranças a partir do momento que você conquistar o que é teu. E ali eu tinha um desafio e eu acabei entrando no mercado financeiro, fiz minha carreira lá, fui assessora hoje de um dos maiores banqueiros da história do Brasil. Fui muito feliz, mas também tive meus momentos de dificuldade, né? Eu fui vítima de um assédio nesse momento, que eu falo que foi uma... Todo mundo que é feliz tem que ter morte em vida. Isso é uma tese que eu acredito de verdade. E foi um momento muito importante da minha vida, onde eu pude aprender a ser a CEO que sou hoje, onde eu pude aprender a investir, onde eu peguei o que eu tinha e transformei no montante que tem hoje, mas também foi um momento de entender que eu não cabia num lugar do patriarcado fechado, onde a mulher não tem realmente quem toma as decisões, né? Eu me vi muito além disso. E foi aí que eu tomei a iniciativa de querer sair daquilo. E claro, né, depois de muito tempo, eu falo, eu conheci o fundo do poço. Se você tá do outro lado, eu conheço o fundo do poço, juro. O fundo do poço me conhece. E todo mundo que me fala, ai, dinheiro traz felicidade, eu conto. Gente, eu tinha 22 anos, eu tava na Forbes, eu tava milionária, aposentada. Eu tinha tudo que todo mundo sonha, né? E simplesmente, de um dia pro outro, eu percebi que isso não valia de nada. E o que valia era ter um propósito. E foi aí que no fundo do poço uma psicóloga minha, eu falo que ela salvou minha vida, ela um dia chegou pra mim e falou, Sofia, é o seguinte, você vai ter duas hipóteses, ou você vai ser a vítima, ou você vai ser alguém que vai lutar. E é uma escolha tua, as duas você tá no seu direito. E naquele dia eu escolhi lutar e tô aqui hoje, fui entender como era a cabeça das pessoas, então como eu virei neurocientista, né, sempre me faz essa pergunta, curiosa por que a maldade humana existe. E eu falava, cara, por que as pessoas fazem isso? Por que homens agridem mulheres? Por que pessoas têm inveja umas das outras? Isso me incomodava. E foi aí que, estudando, eu percebi uma lacuna de mercado, que era o quê? Hoje as empresas grandes, todas têm um neurocientista, sem exceção. Então, você que está usando alguma marca agora, existe um cientista por trás, entendendo por que a Mel quis comprar esse dourado hoje, combina com ela. E eu falei, por que os pequenos, médios, os PMGs, né, não têm acesso a um neurocientista? É muito caro. E foi aí que lá atrás, estou falando há 6 anos atrás, gente, eu falei, cara, vou criar um robô, que é a Sofia. Era a minha cabeça na época. E aí, óbvio, isso com o tempo se tornou inteligência artificial, eu consegui escalar o negócio. E hoje tem a Dream Success, que é uma startup agora que está sendo eleita para se tornar o próximo unicórnio do Brasil. E basicamente a gente aplica a neurociência em carreiras e em profissionais. Tanto em profissionais quanto em empresas, né? Nas duas vias. Então minha carreira foi nesse movimento de sair de um
lar, sim, de privilégios, não vou ser hipócrita, claro que tive, mas num lar de muita batalha. Eu não fui a pessoa que falei, eu vou vir a milionária lá, ficar na minha casa. Não, nunca nasci pra isso. E hoje eu tô nesse lugar de ajudar outras pessoas a conquistar o sonho que lá atrás foi meu. Então, por isso que é Dream Success, porque pra nós, o nosso sucesso é realizar o sonho das pessoas. Que legal, tu falou tantas coisas aí que inspiram realmente, né? Obrigada. A gente aprende pela dor, né? A gente tem que usar os desafios da vida que sempre vão acontecer, sempre vão existir, como alavanca para o nosso sucesso, para que a gente decole, né? Frente aos desafios, tu escolhe lutar ou fugir. Tu luta, né? E eu costumo dizer o seguinte: só vence quem não desiste. É verdade. E tu é um exemplo, né? Obrigada. Então, assim, Sofia, tu saiu de casa cedo, como é que foi essa questão? Porque tu acabou de falar que tu tinha alguns privilégios, mas outro ponto que eu gostaria de abordar é a zona de conforto. Para ti não serve, Claro. ficou bem claro. Não. Se servisse, tu estavas, né, sendo herdeira, como dizem. Sim. Foi assim, basicamente quando eu me entendo, né, ali, pensei, 16, 17 anos, eu era atriz, mirim, então eu tinha já meu dinheirinho, não era muito, mas eu tinha, eu tinha meu dinheirinho, eu já tinha minhas coisas. E meu pai sempre me ensinou muito o guardar dinheiro. Então, eu acho que isso é um ponto, Mel, que assim, falar de poder, empreendedorismo, você que tá do outro lado, é o que eu, o dia que engravidar, quero passar para as minhas filhas. Você conhecer o dinheiro e ter uma boa relação com ele é um divisor de águas para você ter É sucesso. fundamental, né? Muito. E ali, meus pais me ensinaram educação financeira. Então, eu fui aquela criança que, por mérito, ganhava dinheirinho, ia guardando. E aí, quando eu começo a Não trabalhar... zoavam de ti, porque eu fazia o mesmo e zoavam de mim. Pior que não! Na verdade, quase curioso, eu era muito fã, você vai rir, de Jonas Brothers. Ah, essa história é muito boa. Eu era muito, muito fã. E desde sempre, meus pais não pagavam as coisas pra mim. Eles me davam mesada. E cabia a mim fazer a gestão do meu dinheiro. Então, se eu queria gastar tudo comendo Big Mac com os amigos, ou se eu queria gastar tudo num show, numa roupa, era uma escolha minha. Desde pequenininha, tô falando desde uns 5, 6 anos, meus pais faziam isso comigo. Que coisa boa. É. E aí, o show do Jonas Brothers foi que eu tava maluca, muito fã, adolescente, eu tinha uns 12, 13 anos. E eu nunca vou esquecer, gente, custava R$384 pra ir na pista premium. E eu guardei, Mel. Mas pensa uma pessoa que guardou o dinheiro suado, de não se privar mesmo, porque guardar dinheiro, gente, é se privar de prazer, é isso, né? Me privei muito. Cheguei lá pra comprar, olha, não pode comprar uma meia sem você ter um responsável. Nossa, gente, eu nunca senti tanto medo na minha vida, que eu falei, ah, não! E aí, no fim, meu pai se compadeceu e foi comigo. Mas... Ah, teve que levar o pai junto. Teve, mas ele não fez eu pagar o ingresso dele, ele Ai, pagou o menos dele. mal. Mas, brincadeiras à parte, quando eu entro na faculdade, foi muito curioso, porque, imagina, eu sou de São Paulo, então eu, óbvio, fui moldada para passar na FUVEST. A gente, aqui em Porto Alegre, a gente tem também uma cultura, mas muito mais do Enem, né? De estudar pelo meio desses concursos todos. E em São Paulo, não, a gente é muito da FUVEST. E eu estava preparada para fazer faculdade. E meus pais falaram, ó, você vai prestar o quê? Eu falei, vou prestar Relações Públicas. Por quê? Porque eu me comunico muito bem, só que eu não me vejo na rádio e TV, não me vejo na publicidade e não me vejo no radialismo e muito menos no jornalismo. Não me via naquele lugar. Então eu falei, não, eu vou para a parte estratégica, eu vou para as relações públicas. E aí, nesse processo, eu não passei na FUVEST por um ponto. Pode jogar, eu sempre falo para os meus fãs, joguem para vocês verem que não é mentira. Se vocês jogarem no Google, eu não passei por um ponto na FUVEST na segunda fase. E eu chorava, gente, falava, minha vida, deu tudo errado. E aí foi muito engraçado, que eu nunca vou esquecer, minha avó falecida, que foi quem me criou, meus pais trabalhavam, então minha avó foi parte fundamental da minha vida, até me emociono falando dela. A minha avó chega e fala, Sofia, toda vez que Deus fecha uma porta, é porque era para fechar. Abre outra. Dito e feito. Eu presto o vestibular para Casper Libero, que é a maior faculdade de comunicação do Brasil, passo em um dos primeiros lugares e ganho uma bolsa. E ali você entra muito aquilo, né? Nossa, eu não passei numa faculdade pública por um ponto. Eu claramente, se estudasse, teria passado no outro ano. Mas não, eu vou agora tentar fazer acontecer. E dito e feito, entrei na Casper. E aí na Casper eu fiz minha carreira mesmo. Aí eu comecei como estagiária na Nestlé.
Foi meu primeiro emprego. Gente, meu primeiro emprego, vocês vão rir, foi o sonho de uma blogueira. Porque meu primeiro emprego eu era estagiária da Nestlé, das relações com os influenciadores. E eu cuidava de todos os produtos da Nestlé, sabe os press kits que as blogueiras cuidam? Sim. Esse era o meu trabalho. Era maravilhoso, era o sonho de uma teenager. Eu amava. Só que aí quando deu um ano, como estágio em grandes corporações, você só tem uma vaga efetiva se alguém sai da vaga. Natural, as empresas, não é como Sim. startup que abre a vaga, né? E eu não tinha onde ser efetivada e eu fiquei muito triste. E eu saí de lá, nunca vou esquecer, eu cheguei na Casper, para minha antiga professora. Um beijo pra Paty, inclusive, uma grande comunicadora. E eu cheguei chorando, chorando mesmo. Eu perdi meu emprego. E aí a minha professora chegou e falou, não, pera lá, mas você não tem emprego? Eu vou te dar, eu gosto. E essa é outra dica que eu dou pra vocês. Eu era nerd, sempre fui. A pessoa que sentava na frente, chegava pontual, que anotava. E isso que eu sou neurodivergente, né? Eu tenho TDAH. Eu agora descobri que eu sou hiperdotada, que também foi uma coisa que, nossa, fez um boom na minha vida Então quando eu descobri. tá tudo explicado. É, muito doido. Então, quando pego e tenho esse momento, aí a minha, então, professora, ela era gerente da comunicação interna do banco, que eventualmente depois eu entrei. E aí, assim que eu fui ganhando tudo isso. Que legal, que legal. E por falar em startup, temos uma história aí, um case de sucesso. Pois é. Conta pra gente. Cara, falar de startups foi assim. Quando eu tava no banco, foi muito curioso, porque eu vinha de um lar de acolhimento. Então, meus pais, eu tinha lá, assim, mesada, meus pais me ajudavam a pagar as minhas contas. Eu fui privilegiada, óbvio que fui. Só que saí cedo de casa porque eu acreditava que eu tinha que ter minha independência. E foi aí que, saindo de casa, querendo minha independência, eu fiz algo que eu hoje recomendo para os meus alunos, para os meus mentorados. Grude em pessoas mais velhas que fizeram sucesso, que fizeram a carreira. E eu sempre tive uma coisa de humildade, sabe, Mel? Que eu chegar pra você e falar, eu não sei treinar a perna. Não sei, sou uma desgraça. Falando agora há pouco pra Mel que eu fui andar de cavalo, eu fiquei derrotada por cavalo. Eu vou chegar pra Mel e falar, eu não sei. E eu sempre tive isso, de chegar e falar, eu não sei, mas você me ajuda. E eu sempre tive isso em mim. Sim. E ali, com o meu, então, chefe, né, ele me ensinava muito como eram investimentos. E eu sempre gostei de capital de risco. E eu sempre falo, aqui um disclaimer, não recomendo você fazer isso, tá? Não é isso. Mas eu tinha muito apetite para risco, porque eu não tinha nada a perder. Eu já tinha uma base familiar muito clara. Então, o que eu fazia? Eu pegava meu salário e punha 80% em criptomoeda, em ativos de risco. E fui entendendo esse mundo dos ativos de risco que eu conheci as startups. E aí, é muito legal, eu adoro falar isso, né? Startup nada mais é que pôr um pneu num carro andando. É exatamente isso. É entender que é uma empresa com uma base tecnológica que escala. E eu comecei a me interessar sobre. Mas até então eu era a pessoa que estava cotada para virar diretora de um banco. Eu estava nesse lugar, né? Eu estava nesse sítio muito específico, assim. E aí acontece o fatídico momento, né, do meu assédio, que foi um baque na carreira. Eu acho que qualquer mulher passa por isso, né? Eu agora consigo falar com vocês sem chorar, depois de muita terapia, muito tratamento, muito ressignificar a minha dor e também entender o que é o assédio. Eu acho que as mulheres, por muito tempo, acham que assédio é o que a gente vê nos filmes de ação, assim, sabe? Que põe num beco com um cara mal, assim, a gente tem essa imagem. E eu descobri que não era isso, que o assédio tá nas pequenas coisas, tá? Sutil. Em mandar pra alguém, tá em mandar um cala-boca pra uma mulher, tá em você não é ninguém aqui, cala tua boca que eu vou te enfiar a porrada, tá em situações assim. E ressignificar essa dor me fez chegar no melhor momento da minha vida, que foi conhecer a neurociência e tá abrindo a Dream. E foi meio nesse movimento de tá aposentado. E eu tava pandemia, recém-casada, comecei com um namorado novo, eu jogava The Sims, eu brincava que a minha vida na pandemia era ficar de pijama, jogar The Sims e ver besteira da internet. Não tinha muito propósito, assim, minha vida. Eu tive meu day off, e aí, estudando, eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero essa magia de ajudar as empresas a crescer, que as pessoas tenham acesso. Só que aí entra aquilo, como eu escalo a Sofia, Não dá. E tu fez tudo isso sozinha? Então, na ocasião, eu tive o apoio, óbvio, dos meus co-founders, né? Eu criei a Dream com 2 co-founders que fizeram parte disso tudo, né? A construir toda essa história. Só que chega um fatídico momento que eles tinham outros objetivos de vida e eu tinha um, que era escalar aquela empresa.
E foi, inclusive, comum acordo de, beleza, a gente não vai mais fazer parte, você que vai. E eu que pus 100% do dinheiro. Eu falo, o CNPJ foi aberto no meu nome. Foi tudo do zero mesmo. Meu capital inicial, eu brinco, foi 10 mil reais. Assim, foi ridículo. E realmente, tudo eu punha do bolso. Porque eu já era investidora. Eu já tinha investido em várias startups. Só que ali era diferente. Ali era criar uma empresa, criar um logo, registrar a marca, aprender tudo que é um Simples Nacional. Aprender coisas que naquele momento eu tava como investidora. Sim. E foi muito legal, porque aí vou para Silicon Valley, consigo desenvolver a nossa inteligência artificial. Meu, imagina, é 32 segundos a gente consegue fazer um diagnóstico. E N vidas que a gente consegue mudar. E aí, como sempre, o que lá atrás a gente achou que era empresa, foi tudo errado. Virou completamente outra. Mas acho que isso faz parte também das startups, essa mudança e esse enquadramento, né? Sim, nossa, que história legal. E mais uma vez inspirando todas nós mulheres e o pessoal que quer empreender, né? Que no Brasil não é fácil, mas pode dar certo sim. Depende do foco, da resiliência, né? E como tu falou, eu sabia o que eu queria, né? E essa história, assim, é meio tipo uma intuição, um insight, sei lá, mas quando tem que acontecer, acontece mesmo, né? Desde que tu esteja empenhado, dedicada para aquilo, né? E tem um outro projeto. Exato. E aí, é um pilar, inclusive, da minha vida, que eu sempre falo pra todo mundo. A partir do momento que você ganha, eu entendo como cristã que a gente tem que dar pro universo. E aí, imagina que a Dream tava crescendo e a gente chega no nosso primeiro milhão. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, que legal, a empresa crescendo, né? E quando chega nesse fatídico momento, entra um projeto novo na minha empresa, que era a mentoria de carreira. Então, imagina que a Dream Success fazia o quê? A gente iniciou fazendo consultoria empresarial. Então, eu ia na empresa, fazia junto com o meu time a consultoria. Se o cliente não ficasse milionário, ele tinha o direito de pedir o dinheiro de volta. Esse é o nosso slogan, é o que a gente tem no contrato. E até hoje, nenhum cliente pediu money back. Até hoje. É inacreditável. Assim, é muito, muito legal. Quando a gente chega nesse processo, os meus clientes começaram a pedir, Sophie, eu quero fazer isso para minha carreira. E aí cria um momento do advertising, né? Que é o mentoring, essa coisa de virar mentor, que nunca imaginei que eu ia virar. E aí tive grandes cases de sucesso, grandes nomes que vocês têm aí na internet que eu fui mentora. E aí chegou o momento de me darem esse nome, de virar mentora dos maiores vendedores do Brasil e ajudar a gente em... Rainha da persuasão. E tudo mais, Tem gente. vários aí. Gente, eu nunca imaginei que eu ia ter esse nome. Tanto que eu falo, eu entendo da cabeça dos outros. Peraí, é o que eu estudei. E aí chega o fatídico momento que, quando eu lanço a minha mentoria, tem uma menina de uma cidade que é São Marcos, gente, é desse tamanho a cidade do meu marido. Que ela um dia me mandou uma DM falando, Sofia, meu sonho é fazer mentoria com você, isso é a salvação da minha vida, eu te sigo e eu quero. Eu dei o preço, ela chegou pra mim, Mel, e me deu um soco no estômago. Como você diz que quer ajudar as pessoas, se é isso que você cobra? Gente, aquele dia eu chorei. Eu chorei o dia inteiro, eu fiquei muito triste. E eu falei, cara, ela tem razão. E aí chegou o momento que eu, quando fico indignada, como você fica indignada? Eu fico totalmente com TDAH. Eu peguei, abri um vinho, sentei no chão da minha sala, no chão, gente, de pijama. Eu sou uma pessoa muito do visual, de executar, então eu abri uma cartolina e comecei a pegar post-its e desenhar. O que uma mentoria individual eu faço? Isso. O que eu tenho de programas hoje de mentoria? Existem mentorias coletivas? Quais são as dores do mercado? Eu fiz um estudo de caso e cheguei a uma conclusão, que não existia uma formação que fosse internacional, ou seja, hoje as pessoas para terem um certificado fora do Brasil têm que falar inglês. E não é todo mundo que tem acesso a isso. E hoje para uma pessoa ter acesso a mim, ela tem que pagar caro, eu entendo. Então por que não dar essas duas coisas numa tacada só? Então eu criei os Sócios da Persuasão, que, gente, hoje eu tenho orgulho de falar, isso daqui ganhou um Guinness. E é a maior formação de persuasão da América Latina. E é um projeto sem fins lucrativos. É um projeto que a gente é auditado, os alunos têm acesso, gente, a uma planilha com tudo que a gente gasta, tudo mesmo. Porque a gente afirma em contrato que eles só estão pagando o custo operacional. De eu pagar a certificadora, pagar os professores, o sistema operacional. Que você concorda? Não é porque é um projeto voluntário que o cara tem que ter um acesso, ruim. Ele tem que ter uma experiência boa. Eu prefiro cobrar R$100, mas ele tem um negócio bom pra ele. E foi a nossa premissa ali. E foi muito legal, que começou com uma turma, depois virou outra. Hoje a gente tem uma fila de espera gigantesca. São 4 turmas no ano. E literalmente pessoas que, a primeira formação da vida, eu tenho uma emoção falando.
foi com a gente. Pessoas que fizeram 3 milhões de reais depois de uma aula. Nossa, bom, nós vamos deixar aqui o Insta da Sofia, dos projetos dela, um material para quem quiser seguir, conhecer. E eu vou te pedir uma dica. Tá. O que tu diria para os empreendedores que pretendem começar? Uma dica de empreendedorismo, assim, na veia. Tá. Eu diria, posso dizer duas que são Pode. importantes? É porque elas se cruzam. Primeiro, ande com as pessoas certas. A gente, quando é empreendedor, fica tão sozinho, a gente se sente tão deslocado. Então, a primeira coisa precisa ter um mentor. Se você Sem quer dúvida crescer, nenhuma. consultoria é caro. Então, entenda que é um dinheiro que você vai guardar antes de empreender, você vai pedir ajuda. Então, tenha suporte. E o segundo, que é claro, se rodeie de pessoas na mesma energia de ti. Eu e o Pablo Marçal falam muito isso, né? É o que eu acredito muito. Você tem que ficar com pessoas na mesma sintonia. O que acontece é que às vezes a Mel quer crescer, só que ela tá num ambiente que a sinergia não é a mesma da dela. Por isso que ela não cresce. E ela tem uma ideia fantástica. Então é isso. É isso que eu mais recomendo, sabe? Você tem que pegar e estar com as pessoas que estão ali. É por isso que eu tenho tanto orgulho do meu grupo de mulheres empreendedoras. Tudo, eu já quero conhecer elas. Também se chama Be Woman, que é o mesmo nome do programa, que é um grupo que é justamente para isso, né? Para empreendedora que se sente sozinha, que não tem a quem recorrer, que precisa, na verdade, da sororidade das outras mulheres, né? Estar ali acolhida, se sentindo pertencente ao universo do empreendedorismo. Então, a gente trabalha com network, com conexões, com negócios de fato, né? E nunca foi, como eu tenho dito ultimamente, nunca foi só network. Amizades também, verdadeiras, né? Uma família. Isso é muito bom. Inclusive, já tá dito. Se eu puder, faço questão de dar uma palestra para elas. O que eu puder fazer vai ser uma honra dar vamos esse adorar, presente. já tá super convidada. E já tá dado o presente. Quem pode me sabe cobrar. já vamos montar aqui com plateia, um programa. Eu vou adorar. Bora? Vou adorar. Bora, então. Com certeza. Sofia, estamos chegando ao nosso final. Uma frase motivacional, por favor. Que tu leve pra tua vida, assim, alguma coisa. Tá. Muitas vezes, se uma porta fecha, tem um motivo. Assim como muitas vezes, se pessoas te excluem, também tem um motivo. Então, não se culpe. Agradeça. Até os nãos, muitas vezes, é um livramento. Exatamente. Eu costumo dizer que o dia de hoje a gente só vai entender no futuro. É verdade. O que acontece hoje a gente entende no futuro, né? Gratidão imensa pela tua presença maravilhosa. Mais e mais e mais sucesso. Tu é luz. Você que é. Estamos juntas. Vamos fazer outros projetos aí. E sem dúvida para ajudar quem precisa. Imagina. Quero agradecer a audiência de todos, quero agradecer a JK que me veste, quero agradecer a Maison Berrino que cuida do meu cabelo e da minha maquiagem, quero agradecer a doutora Carolina Hors, um beijo e até o próximo programa Be Woman. E vamos falar, fala bem do patrocinador, que ela tá uma deusa grega. Tá linda. Obrigada, Sofia.